Se eu puder ficar sentada, eu agradeço. Até porque eu vim de ônibus de Londrina para cá, cheguei às 23... Não, mais de meia-noite. Minto. E são 5 horas e pouquinho, quase 6 horas de Busa, então eu estou um pouco descadeirada, né? Se é que vocês me entendem. Eu quero muito agradecer o convite, né, Marcos, e na pessoa do Marcos agradecer toda a organização desse lindo Congresso de Saúde Coletiva e Direitos Humanos. Eu, acidentalmente, tive aqui no 4º Congresso, 2 anos atrás? 3? Então, por que acidentalmente? Porque eu vim gravar um podcast aqui com uma pessoa que já faleceu, o Marco Krieger, que era vice-presidente de pesquisa da Fiocruz, aqui em Curitiba. Esse podcast está na internet, vim falar sobre inovação com ele. E soube do evento e fui lá, no Congresso. E aí eu conheci Michele Straub, que está aí, conheci Marcos, e aí essa gangue, né, que acabou se constituindo, que é esse grande coletivo aqui da saúde coletiva. Então, isso é muito legal, a gente poder encontrar pessoas assim no caminho, né? E vai juntando com Elis, vai juntando com Thaís, a gente vai fazendo projeto e vai andando pelo mundo e vai se somando, porque a saúde coletiva é um campo de resistência. Então, eu quero começar por aí a minha fala, né? Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, eu tenho estatura mediana, 1,60 m e pouco. A gente vai envelhecendo, vai diminuindo, né? Eu sou uma pessoa gorda, sou uma mulher cis. Eu venho da região amazônica, portanto, o meu sotaque é um sotaque característico do norte do Brasil. Eu venho de Belém do Pará, tenho cabelos curtos, grisalhos, estou com brincos em formato de folha, mas são feitos de madeira. Estou vestindo uma roupa preta, mas com um bracelete vermelho indígena e um colar de cobra coral de uma etnia do Tapajós, né? E também tenho sapatos pretos. Então, assim, a partir da minha audiodescrição, eu tinha algumas coisas para dizer, mas em 20 minutos, que depois o Marcos queria dar 15, daqui a pouco vira 10, né, Elis, se a gente não cuidar muito do tempo, né? Eu resolvi separar uma experiência exitosa, eu acredito que ela é uma grande experiência exitosa que o país tem feito, né, que é o PET Saúde, essa edição, que é a 11ª edição, que tem um subtítulo, um nome, chamado Equidade, que é um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, um princípio, muitas vezes, esquecido, negligenciado, apagado, invisibilizado. Eu posso usar vários adjetivos para falar desse princípio, mas é muito atual. Ouvindo a Elis, eu tive a certeza de que a escolha foi a melhor, né? Eu trouxe também aqui, claro, como boa petiana, eu trago brindes e presentes, então eu quero presentear o Marco com a sacolinha do PET, vai um para a Elis também, vai um aqui para a Thaísa, minha colega, e um vai ficar com o Marco para sorteio aqui para a plateia, né? Então, vocês vão ganhar, alguém vai ganhar aí uma sacolinha do PET Saúde e Equidade, que é um projeto do governo federal, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, que não cuida nem de bicho. Eu sei que eu estou com a vereadora aqui da causa animal, você viu o PET, né, vereadora? E deve ter pensado, porque essa é a pergunta que eu sempre escuto nas feiras: faz castração, cuida do PET? Às vezes as pessoas chegam com os bichinhos para a gente. E, claro, nós temos muito amor, né? O PET acolhe também os pets, mas também não cuida de garrafa PET. Né? Também já ouvimos, vocês trabalham com, né, educação ambiental. Não, o PET é o Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde. Então, a gente faz, desde o início da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, em 2006, portanto, há 20 anos, o governo federal edita, né, de tempo em tempo, esse programa que une, portanto, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras, professores e professoras, num grande programa, numa grande ação, onde nós fazemos integração ensino-serviço-comunidade, trabalhamos na atenção primária especialmente, mas não exclusivamente, e trabalhamos com temas variados. Então, esse PET atualmente, que é um PET diferente,
Ele tem como subtítulo Equidade e por exigência do edital, que nós adoramos também, que eu venho de uma universidade, a Universidade Estadual de Londrina, é uma universidade que tem ações afirmativas há 20 anos. Nós temos cotas para pessoas negras, pessoas de escolas públicas, pessoas com deficiência. E nós também temos o ciclo para pessoas indígenas, que são vagas suplementares. E essa é uma universidade que já atendia, na largada, a exigência desse edital, que era garantir pelo menos a metade das vagas para bolsistas em ações afirmativas. A única que a gente não garantia, e por enquanto ainda não garante, é para pessoas LGBTQIAPN+. A universidade ainda não tem cotas para essas pessoas, mas nós estamos em via de discussão das cotas trans na Universidade Estadual de Londrina. Eu coordeno, inclusive, o grupo de trabalho que está fazendo o estudo para a possível implantação de cotas trans na universidade. Então, por exigência desse edital do governo federal, a gente passa onde, meu Deus? Ah, tá. Então, aqui era um pouquinho sobre mim, né? Além de tudo, eu sou uma mulher lésbica, militante, né, do movimento, militante das causas LGBTs, QIAPN+, sou uma mulher sanitarista, então trabalho com saúde coletiva há bastante tempo, professora do Departamento de Saúde Coletiva, sou farmacêutica, sou filha da Tereza e do Antônio, neta da Dioneia e da Leida, e caiu alguma coisa aí fora, vamos ver se a pessoa está bem. Alguém pode ir lá? Só... Tá tudo bem? Ah, tá. Foi banner. Pessoa também? Gabizão, dá notícia aí. Tá tudo certo. Então tá bom. Senão a gente corre lá, tem gente da saúde, né? Aqui. Então tá bom. Né? Só o pessoal da saúde. E, atualmente, além de coordenadora do grupo de pesquisa e estudos em gênero, equidade e saúde, estamos coordenando o PET Saúde, que encerra agora dia 30 de abril. 2 anos de execução desse projeto lindo, cansativo, cansa bastante, porque nós somos 50 bolsistas, entre professoras, estudantes e trabalhadores da saúde. Tem pelo menos 2 preceptoras aqui, a Josiane Maia é preceptora, a Lázara está aqui, Lázara também é preceptora do PET Saúde, trabalhadoras do SUS, né, de Londrina, da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina. Posto isso, acho que eu não estou conseguindo me acertar. Acho que o colega vai me ajudar. Eu posso ir passando próximo, que eu não consegui. A tecnologia não me ajudou. Essa é uma ideia de como vai ser, mas como a gente é transgressora na saúde coletiva, pode ser que sim, que a gente vá por aí, pode ser que não, pode ser que a gente faça outras coisas. Mas essa foi a ideia da apresentação. Vamos ver se cabe em 20 minutos, porque a ideia é falar sobre essa experiência, né? Que é uma experiência, como eu disse, foram 150 projetos que iniciaram as ações em 1º de maio de 2024. Essa data é uma data emblemática, porque é o Dia do Trabalho, do Trabalhador e da Trabalhadora. O PET acontece num contexto de valorização, principalmente das trabalhadoras do Sistema Único de Saúde. Nós sabemos que nós somos a maioria, né? As mulheres são a maioria da força de trabalho desse sistema de saúde, e é uma força de trabalho que também sofre violências de gênero no cotidiano do trabalho. E aí esse PET, no contexto de um programa maior do governo federal, visa também cuidar de quem cuida, nesse contexto da diversidade, da pluralidade, né? E, portanto, de todas as questões que perpassam os eixos que estruturam esse projeto. Vamos passar? Eu trouxe o conceito de equidade, mas vocês sabem, obviamente, de qual é salteado, o que é equidade. Só que a equidade, vamos passar ao próximo, ela é muito confundida, né, com igualdade e justiça, principalmente a justiça social. E aí a gente sempre usa, isso aqui são 4 cenas que a gente usa numa oficina de formação de trabalhadores e trabalhadoras que a gente tem executado com apoio do ProSPG, da CAPES, que é a formação de aproximadamente 200 trabalhadoras e trabalhadores numa oficina que trata de equidade, diversidade e interseccionalidade no trabalho e no cuidado em saúde. E a gente traz essas cenas para mostrar quais são as diferenças conceituais. Desigualdade, a gente sabe, acredito, né? Somos diferentes, mas as nossas diferenças não deveriam produzir desigualdades. As desigualdades, elas existem e são de inúmeras ordens, né?
basicamente pautadas nos chamados marcadores sociais da diferença. Então, as desigualdades elas são socialmente estabelecidas entre nós, porque diferentes somos todos, né? Até os gêmeos univetelinos, né, há diferenças entre eles, né? Aqueles que têm, inclusive, formação genética praticamente idêntica. Portanto, a base genética não é a única que explica a nossa existência no mundo. E aí nós trabalhamos nessa oficina os conceitos de igualdade, equidade e justiça, compreendendo que a equidade é um princípio doutrinário do SUS importante, mas não é o único que garante uma coisa fundamental para a nossa sociedade, que é a justiça social. Como nós estamos na América Latina, a gente trabalha, pelo menos na nossa corrente, lá no Departamento de Saúde Coletiva, especialmente no nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha com os conceitos de determinação social da saúde, que é um conceito latino-americano. A gente confronta o conceito da Organização Mundial da Saúde, que é o conceito de determinantes sociais, e aí a gente pode depois travar um longo debate sobre isso, mas os abrascões da vida fazem esse debate com muita propriedade, né? Próximo. Então, o que é o PET? Próximo. Esse é o edital da SEGET. Eu tenho que mostrar, provar que existiu, que a gente venceu o edital, né? Que, enfim, então esse é o edital que foi publicado, com as exigências do edital. Próximo. Mostrando que a UEL está ali, 139º lugar. Eu sou muito hábil, viu, Thaisa, para dar nome para projeto. Então, eu botei equidade e saúde. Já ficou fácil. Vocês entenderam a brincadeira do nome, né? Uma analogia, inclusive, à democracia e saúde, que era o tema da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aí Sérgio Aroca vai lá e subverte e diz democracia é saúde, não é democracia e saúde. Democracia é saúde, né? E a gente não sabia o que a gente ia passar nos governos posteriores, né? E governo recente, inclusive, que a gente teve que reafirmar que democracia é saúde. Próximo. Essa é a nossa logo, com a parceria da Universidade Estadual de Londrina e a Autarquia Municipal de Saúde de Londrina, e vamos passando, porque aí são os apoios institucionais. Próximo, próximo, próximo. E o grupo de pesquisa, onde a gente coordena. Próximo. Os 3 eixos que a gente trabalha, que é muito importante. Então, esse coletivo de 50 pessoas bolsistas está organizado em torno desses 3 eixos, que tem um título longo, e sumiu, mas o primeiro eixo, de modo geral, trabalha com gênero, identidade de gênero, sexualidade, deficiências e interseccionalidades, além de raça e etnia. O segundo trabalha com saúde mental e violências, que a Josiane faz parte, e o eixo 3 trabalha com maternagem de mulheres, homens trans e outras pessoas que gestam. Então, esse coletivo de 50 pessoas está organizado em 4 grupos próximos, de aprendizagem. Essas bolonas com essas bolinhas coloridas é como a gente se organiza no PET. Então, a gente tem grupos de aprendizagem tutorial, são 4 grupos, onde o grupo 1 e o grupo 4 trabalham no eixo 1. É confuso, mas a gente se entende, né? O grupo 2 no eixo 2 aí já facilita a vida, e o grupo 3 no eixo 3. E eles estão trabalhando há 2 anos, aproximadamente, vamos encerrar agora. Dentro desses grupos, são grupos que são compostos por 12 pessoas, são grupos relativamente pequenos, que eles têm tarefas toda semana para cumprir. Então, a gente tem reuniões de trabalho, tem atividades em unidades de saúde, hospitais e etc., centros de especialidades, e é dentro da própria universidade, porque um dos componentes do PET é também fazer discussões curriculares, ou pelo menos tensionar mudanças curriculares, e casa muito com o que a Elisa acabou de contar, a gente falando da formação no chamado ensino superior, mas não é tão diferente assim. A gente precisa olhar para a educação de modo geral. Então, é importante trabalhar esses temas na educação, seja ela no ensino fundamental e médio, na universidade é igualmente importante, né? As pessoas elas entram numa sociabilidade que é uma sociabilidade violenta. E os marcadores sociais da diferença estão atravessando os nossos corpos o tempo todo dentro das universidades também, né? Então, é preciso tensionar e fazer essas discussões também dentro dos currículos, e a gente tem a oportunidade de ir para a sala de aula, discutir. Não são discussões muito fáceis, adianto, né? A gente sabe disso, é uma plateia que sabe disso, mas a gente tem travado essas discussões. Próximo. As nossas principais ações. Agora também, de novo, vi uma propaganda, né, da gente, obviamente. A gente vai passando um pouquinho algumas fotos. Vamos lá, próximo.
Então, nós temos um Instagram, quem quiser acessar o nosso Instagram vai ver o nosso material completo, que é muito rico, produzido, tudo produzido pelos estudantes, né? Com, obviamente, pitaco nosso, mas a produção toda dos estudantes. Temos um site também, bem completo, com a história do projeto. A gente vai botar só um pouquinho de 2 anos aí de vida, né? Mas muita, muita produção e muita coisa interessante sendo feita. Próximo. Aqui o acolhimento dos estudantes em julho de 24, com um grupo de preceptores e tutores, o orientador de serviço, que é esse homem trans aqui no cantinho de vocês, acho que está no cantinho direito de vocês, com a camisa quadriculada, é o Akin Lima, é um agente comunitário de saúde, um homem trans, militante, e foi nosso orientador de serviço durante bastante tempo, até que ele precisou se desligar, e agora nós temos uma enfermeira que é vinculada à Comunaides e trabalha lá com, né, no Centro de Doenças Infecciosas, junto com a Lázara, inclusive colega da Lázara. Né? E vamos, então, caminhando para mostrar mais coisas. Nossa primeira reunião geral, onde a gente trabalhou com o tema equidade e interseccionalidade. Então, todas as nossas reuniões, é de lei, a gente faz uma reunião geral todo mês, e todas as nossas reuniões elas têm um momento formativo, e depois a gente faz a troca de experiências, o que cada um fez, né, como foi a semana, o mês, e planeja o próximo mês para frente. Então, a gente começa discutindo equidade e interseccionalidade. E aí vamos passando, temos formação em práticas integrativas e complementares, porque foi uma estratégia que a gente usou no PET. Festival das Diversidades, eu não estou cantando, eu estou falando, mas podia estar cantando, mas é que eu não canto bem, mas a gente está lá. Aqui é outra reunião geral, então, aos pouquinhos, a gente vai agregando alguns elementos, as nossas bandeiras, a nossa identidade, os nossos adesivos, e a gente foi se colorindo dentro do Centro de Ciências da Saúde, se identificando. Né? Isso, por um lado, pode ser bom, mas, por outro, pode ser ruim também, a gente pode até conversar sobre isso. Aqui foi a nossa participação na plenária de saúde integral da população negra de Londrina. Nós fomos convidados a participar dessa plenária, porque a gente tem uma militância direta com o movimento negro, a gente está participando diretamente com os coletivos e dando força para esses coletivos, e tem sido muito importante, porque a gente sabe da dificuldade de mobilização e participação desses coletivos. Próximo. Aqui a Josiane também está em todas. Aqui foi quando a gente foi para uma escola fazer formação, viu, Elis, de professores de escola de ensino médio, no União da Vitória, que é uma área periférica da cidade de Londrina, extremamente violenta, um colégio cívico-militar hoje, e fomos lá para dentro fazer a formação desses professores, falando sobre equidade, diversidade, interseccionalidade. Foi uma experiência incrível. Aqui a gente fazendo práticas integrativas dentro da Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, cuidando também dos nossos trabalhadores lá da universidade, né? Próximo. Aqui a gente cuidando dos trabalhadores dentro da Secretaria Municipal de Saúde, porque, como é um PET que trata de equidade, mas principalmente se volta para os trabalhadores, a gente pensou que a estratégia de abordar alguns temas, que são temas espinhosos, como falar de violência, falar de saúde mental, a gente tinha que usar estratégias mais soft do que chegar lá com um palestrão falando sobre violência. Chega com a aromaterapia, com escaldapés e fala das coisas duras que tem que falar. Semana de enfermagem dentro de um hospital, que é o hospital, acho que Zona Norte aqui, se eu não me engano, agora não sei se é Zona Norte ou Zona Sul, mas é um grande hospital de lá da região. Próximo, aqui a gente participando, que eu também disse, olha, sou do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, mas a gente mostra, a gente participando como conselheira, mas também como petiana, levando o PET, Rede Feminista de Saúde, com a ministra Márcia Lopes ali em cima, e defendendo... A gente estava lá num processo de evitar a fusão das secretarias. Não sei se vocês estão acompanhando, mas houve uma tentativa de fundir a Secretaria da Pessoa Idosa, a Assistência Social e das Mulheres numa secretaria só, e a gente finalmente conseguiu vencer, e não houve a fusão, e a gente estava ali manifestando contra. Uma reunião dos nossos gatinhos, ali a Lázara no fundo, ali de cabelinho vermelho, né, que está aqui na plateia. Vamos lá. São todos estudantes de graduação de vários cursos da área da saúde, inclusive de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, e Ciências Sociais e Humanas.
Manifestação do 8 de março, a gente foi lá para a praça. Aqui é uma feira, a gente participou de muitas feiras. Eu não ia trazer todas as feiras que a gente participou. Mas a gente também desenvolveu jogos e atividades educativas para trabalhar com o lúdico nessas feiras também. Porque falar sobre machismo, racismo, capacitismo e LGBTfobias numa feira tem que ser pelo lúdico. Não pode ser de outra maneira. Então, a gente faz a roleta da consciência, do pensamento consciente, tira frases e discute com as pessoas. A gente tem um jogo que chama Corrida dos Gêneros, é bem interessante. Já fomos xingados algumas vezes, mas, na maior parte do tempo, a gente é bem acolhido. Fizemos formação das pessoas petianas junto com o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros que a gente tem. Nós temos uma bandeira de luta dentro da UEL, que é a UEL na luta contra o racismo, várias ações, e uma delas aqui, o letramento racial e a luta antirracista. Nós fizemos vários encontros de formação, né? Inclusive, tem ali a nossa companheira Gilza, com aquele vestido vermelho ao centro da imagem, que é uma colega do Serviço Social, Caigangue, que hoje está no SEBEC. A gente tem colegas aqui também, que são Guarani, mas que estão trabalhando também lá, né, no SEBEC. E ela estava conversando com a gente porque o racismo anti-indígena também é um racismo bastante presente na nossa sociedade. O racismo antinegro é um racismo muito forte, mas o racismo anti-indígena é um racismo muitas vezes velado na nossa sociedade. Aqui é uma articulação com a AGPOP SUS, não sei se tem gente do AGPOP SUS aqui, talvez tenha. A Palu está ali, no fundo, a gente fez atividade PET Saúde e Equidade com a AGPOP, e a gente inventou sessões de cinema para discutir. Nessa sessão, a gente falou sobre racismo e usou um mini-doc produzido pela medicina chamada Corpo Preto. 5 minutos de filme e você sai chorando depois que assiste Corpo Preto. É muito interessante. Próximo. Sindicato dos Bancários, outra sessão de curta equidade. Esse aí a gente foi discutir violência contra as mulheres, salvo engano. Próximo. E aqui a gente foi fazer uma discussão sobre saúde mental também no Sindicato dos Bancários, que é um parceiro muito importante. Tem vários coletivos que estão junto com a gente na execução do PET, os coletivos de sindicatos também, um projeto chamado Praxis Itinerante, que está ali também junto com a gente, que é um projeto da Universidade Estadual de Londrina, além da Prefeitura, da Autarquia Municipal de Saúde e o próprio Sindicato de Bancários, cujo presidente é esse homem negro ali de camiseta preta, o Laurito, que é um grande parceiro nosso, junto com a Eunice, que é nossa companheira ali da CUT Mulheres. Próximo. Aí as oficinas, algumas oficinas que a gente fez, acessibilidade digital, foi uma oficina muito legal. Próximo. Oficina sobre saúde mental, que é o cuidar de si para cuidar do outro. A gente fez uma oficina primeiro com a gente e depois foi fazer com os trabalhadores. Tem várias edições dessa oficina feita com trabalhadores. Próximo. Esse é muito legal. Se vocês quiserem reproduzir, depois a gente pode dizer como é que ele é feito. Chama Conversa de Postinho, que é uma conversa, um diálogo de 4 pessoas no hall de um postinho. É uma leitura dramatizada, onde os estudantes estão ali fazendo a leitura na fotinho superior, no hall da entrada da Vigilância Epidemiológica, num prédio da Vigilância, está ali os trabalhadores embaixo, e eles fazem uma leitura de termos e expressões que são expressões discriminatórias, racistas, misóginas, machistas, LGBTfóbicas e capacitistas. E aí eles estão num diálogo no hall, e aí, no final, eles estão tirando dúvidas sobre essas expressões. Então, a gente fala do enfrentamento também a essas estruturas por meio da linguagem, porque a linguagem ela é um instrumento também de dominação. Ela é um instrumento de manutenção da discriminação, do preconceito e dessas formas, na verdade, criminosas, né, que ainda acontecem na nossa sociedade. Acabamos de ver isso com o trabalho da Elis. Próximo. E a oficina que eu falei para vocês, que é a oficina de equidade, diversidade e interseccionalidade, no trabalho e cuidado em saúde, está lá no nosso site. Esse foi o piloto que a gente fez, depois a gente reproduziu para mais de 200 trabalhadores e trabalhadoras da rede. Essa é uma oficina que a Josiane participa, ajudou a elaborar essa oficina, financiada pelo Proeste PG, que tem esse materialzinho que eu acabei de distribuir. Na sacolinha tem, inclusive, o guia da pessoa facilitadora da oficina. Material gratuito, disponível no site, pode baixar, pode usar, pode explorar à vontade, pode criticar, não tem problema, a gente está aberto a críticas, né, porque o pensamento crítico também surge a partir das críticas e do confronto de ideias, né, não precisa concordar com tudo. E
a gente acabou... Esses são os 2 livretinhos que a gente acabou publicando desse material, um para apoio e outro para a pessoa facilitadora. E aí vamos caminhando um pouquinho, que já estamos no final. O QR Code do site, mas o site é fácil de achar. Eu agora posso dizer Google, porque, enfim, o Google não está me pagando, mas é só botar no Google, e aí você acha lá petsaude.uel.site, é o nosso site oficial, tem todo o nosso material disponível, e vamos passando. As oficinas, então, aqui são as coordenadoras de unidades básicas de saúde, algumas delas. Aqui é uma oficina feita com a secretária, essa pessoa aqui no meio, que está do meu lado, é a secretária municipal de saúde de Londrina, a Vivian Feijó, e aí tem a presença de vários diretores e diretoras de unidades. Vou acelerar. Aqui, estudantes. Aqui, mais uma oficina para conselheiros e conselheiras de saúde. E aqui a última oficina com o pessoal da urgência e emergência, diretores de áreas de urgência e emergência. Foi muito interessante essa oficina. Próximo. Tem alguns videocasts, estamos concluindo uma série de 10 videocasts. Aqui o joguinho que eu falei para vocês, a corrida de gêneros, que no final ninguém sai ganhando, obviamente. E agora, para os finalmente, encerrando a minha fala, porque tem mais material, mas não é possível. Acho que os grandes desafios de fazer um projeto como esse, o primeiro são as resistências, né? Tem muito obstáculo para você falar sobre equidade, sobre diversidade, sobre racismo. As pessoas não querem falar sobre o racismo, as pessoas não querem falar sobre LGBTfobia, sobre capacitismo, né, sobre outras formas de violência baseada nos marcadores sociais da diferença, né? A gente tem uma dificuldade, teve muita dificuldade também da liberação dos trabalhadores e trabalhadoras num determinado momento da gestão municipal, né, porque não havia compreensão de que era um espaço importante para a formação desses trabalhadores e trabalhadoras. Principalmente, eu acho que é uma coisa importante que o Ministério da Saúde tem que enfrentar, junto com os representantes locais dos poderes públicos, essa compreensão de que tirar, entre aspas, o trabalhador e a trabalhadora para fazer um trabalho de preceptoria ou de formação é perder tempo, né? Há uma compreensão da gestão de que é um problema você fazer formação, ou de você acompanhar estudantes, ou de você fazer preceptoria. Uma preceptoria paga, inclusive, com uma bolsa, coisa que a gente sempre lutou e teve muita resistência, né? A própria fragilidade no processo de formação, no chamado ensino superior, a gente se deparou com fragilidades enormes, com desconhecimentos conceituais, que, para nós que trabalhamos e militamos na área, né, parece surpresa, mas não é, né? Às vezes não é desconhecimento, é método, né? A gente pode falar sobre isso em algum outro momento. E a própria dificuldade do custeio do PET. O PET, a gente recebe bolsa do governo federal, que é muito importante, mas todo o material que é custeado, a gente custeia com a nossa bolsa, né? Então, é com a colaboração, ou tem que tentar outros editais para fazer o custeio. Isso também é um problema. E, por último, próximo, né, algumas consideraçõezinhas dessa experiência que, para nós, continua sendo incrível. Estamos finalizando o PET Saúde. Vamos fazer próximo um evento no dia 23 de abril, daqui a pouquinho, um evento sobre equidade, diversidade e saúde na Universidade Estadual de Londrina, das 14 horas às 20 horas. E a gente convida todos vocês, acessem o QR Code, se inscrevam, participem, quem puder. Não vai ser transmitido pela internet, não será um evento híbrido, uma pena, por um lado, mas, por outro, a gente quer o presencial, porque a gente gosta do cheiro, do abraço, né, da textura, faz parte também da nossa sociabilidade, né, tá no presencial. E aí, caminhando só, indicando algumas leituras, algum material que a gente participou. Esse aqui é um livro que foi semifinalista do Jabuti, produzido no grupo de pesquisa, que é a dissertação de mestrado da Giovana Mourinho, e o livro da Josiane, na sequência, que é sobre a rede de enfrentamentos, ambos publicados pela editora da Rede Unida, que é uma rede também que a gente participa, é muito importante para a saúde coletiva. Tudo é para ontem, o futuro é ancestral e a construção ela tem sempre que ser coletiva. Muito obrigada pelo espaço dado para nós aqui.